Imagine viver em uma cidade onde, de um lado para o outro, um muro parece separando famílias, amigos e até o próprio futuro. Durante quase 3 décadas, o Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos da divisão do mundo entre duas ideologias opostas. Mas como essa barreira de concreto surgiu? Por que o governo da Alemanha Oriental construiu esse muro? E o que levou à sua queda em 1989? Hoje, vamos explorar a história completa do Muro de Berlim, um dos episódios mais marcantes do século XX. Para entender o Muro de Berlim, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A Alemanha nazista foi derrotada pelos aliados, mas o país ficou completamente destruído. A nação vitoriosa, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Berlim, a capital, apesar de estar dentro da zona soviética, também foi dividida entre os 4 países. No entanto, logo ficou claro que essa divisão não seria pacífica. O mundo entrou na Guerra Fria, um confronto indireto entre Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro, o bloco comunista, comandado pela União Soviética. E bem no meio desse conflito estava a Alemanha. Em 1949, essa divisão se tornou oficial. Do lado ocidental foi criada a República Federal da Alemanha, com apoio dos Estados Unidos. No outro lado oriental surgiu a República Democrática Alemã, sob o controle soviético. Mas havia um grande problema para os soviéticos. Berlim Ocidental, a parte capitalista da cidade, estava cercada por territórios comunistas. Isso logo se tornaria um pesadelo para os regimes da RDA. Durante os anos 1950, a situação ficou insustentável para a Alemanha Oriental. O regime comunista da RDA era extremamente rígido, com uma economia controlada e pouca liberdade. Em contraste, Berlim Ocidental oferecia melhores oportunidades, salários mais altos e principalmente liberdade. O resultado: milhares de pessoas começaram a fugir para o Ocidente. Entre 1949 e 1961, mais de 3 milhões de alemães orientais atravessaram para Berlim Ocidental e de lá escaparam para outros países. Isso era um enorme problema para o governo da RDA, que estava perdendo sua força de trabalho e suas mentes mais brilhantes. Para Moscou, essa fuga era uma humilhação, pois mostrava que o comunismo não era tão atraente quanto a propaganda dizia, então logo precisava ser feito. E foi assim que, na calada da noite, o governo alemão oriental tomou uma decisão radical. Na madrugada de 3 de agosto de 1961, os habitantes de Berlim acordaram em choque. Soldados da Alemanha Oriental, sob ordens do Walter Birnbaum, liderado do Partido Comunista, começaram a bloquear as ruas, a erguer cerca de arames farpados que estavam em Berlim Ocidental. Não podia mais voltar. Quem estava ao lado oriental ficou preso. Nos dias seguintes, o governo da RDA começou a construir um muro de concreto de 155 km de extensão, dividindo completamente Berlim. O objetivo era claro: impedir que as pessoas escapassem para o Ocidente. Mas para justificar a construção, a RDA alegava que o muro era uma barreira antifascista para proteger o povo do capitalismo. Para as famílias, amigos e casais que foram separados, aquilo era um pesadelo. A partir daí, Berlim se tornou o epicentro da Guerra Fria. Escapar de Berlim Oriental se tornou praticamente impossível. O muro era fortemente vigiado por soldados armados, torres de observação e um corredor da morte, onde qualquer um que tentasse cruzá-lo era abatido. Mesmo assim, centenas tentaram escapar. Alguns construíram túneis subterrâneos, outros usaram balões improvisados. Houve até quem se escondesse no porto malas de carro diplomáticos.
mas muitos não tiveram tanta sorte. Estima-se que mais de 140 pessoas morreram tentando atravessar o muro. Enquanto isso, o mundo assistia a essa divisão absurda, esperando pelo dia em que aquele muro cairia. Nos anos 1980, a situação começou a mudar. A União Soviética estava em crise e os novos líderes, Mikhail Gorbachev, começou a implementar reformas que enfraqueceram o regime comunista. Em 1989, uma onda de protestos tomou conta da Alemanha Oriental. Milhares de pessoas exigiram liberdade e o fim da divisão. Então, no dia 9 de novembro de 1989, aconteceu o inesperado. O oficial da RDA, durante a entrevista, acidentalmente anunciou que as fronteiras estavam abertas. Em poucas horas, as multidões tomaram o muro, subiram neles e começaram a derrubá-los com marretas. A cena ocorreu o mundo. Berlim estava reunificado. A queda do mundo marcou o fim da Guerra Fria e poucos tempos depois a Alemanha voltou a ser um único país. Hoje, parte do Muro de Berlim ainda estão de pé como um lembrete de que aconteceu. O muro simbolizou por quase 30 anos a divisão do mundo, mas também se tornou um exemplo do poder do povo contra a opressão. E você, o que você acha dessa história? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!